E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O ano é 1999 em Berna, na Suíça, onde Tony Stark está em uma festa de ano novo com uma colega chamada Maya, uma cientista na área de biologia. Lá ele conhece Jensen e o Dr. Who. Antes de ir embora, um outro doutor chamado Killian se aproxima de Tony e Maya dizendo admirar o trabalho deles. Dentro do elevador, ele aproveita a oportunidade para mostrar um projeto dele chamado Ideias Mecânicas Avançadas. Quando todos saem, Tony pede para Killian esperar no terraço para eles conversarem sobre esse projeto, pois ele voltaria logo. Mas Tony vai falar com Maya sobre o trabalho dela, deixando Killian esperando. Ele vê o projeto de Maya, na qual ela fala existir a possibilidade de poder incomodar uma região do cérebro e configurar a construção celular. Happy está com eles e mexe na planta da doutora. E sendo um cara inquieto, ele arranca um pedaço das folhas. Enquanto os intelectuais conversam, a planta incrivelmente se regenera perfeitamente. Vemos que com isso, Maya já iniciou os testes em organismos vivos. Contudo, existem algumas falhas no projeto, pois logo a planta explode, ficando toda carbonizada. Enquanto isso, Killian aguarda Tony no terraço, mas nada dele aparecer. Na manhã seguinte, Maya continua suas pesquisas para melhorar seu trabalho, enquanto Tony segue sua vida, esquecendo desse pequeno momento com essas pessoas. De volta ao presente, Tony em sua garagem implanta alguns microchips em seu corpo. Depois se posiciona em frente às suas antigas armaduras e logo aciona a Mark 42. Então as peças da armadura vão se encaixando no corpo dele, e mesmo sendo um pouco difícil o encaixe, Tony rapidamente se adapta e consegue finalizar essa nova forma de vestir seu traje. Contudo, nem tudo está 100% e a armadura se desprende dele. Depois de ficar muito tempo acordado, ele mesmo assim não descansa. Quando vai assistir, ele observa um novo mal chegando. Um homem temido pelo mundo, chamado por todos de Mandarim, onde ele já está causando mal em muitos outros lugares, mas se posicionando com mais força em ameaçar o povo americano. Em resposta a essas ameaças, o presidente americano Ellis mostra o que eles darão em troca por isso, onde o coronel James, com sua armadura máquina de combate mais personalizada, está representando os Estados Unidos como patriota de ferro e lutará para defender o país contra qualquer ameaça. Mais tarde, Tony se reúne com James e conversa sobre o tal Mandarim, e seu amigo fala que os ataques dele é mais do que as notícias falam. Tony quer ajudar a pegar esse cara, mas James o pede para dar um tempo para si mesmo, pois há muito tempo ele não dorme direito ou descansa um pouco. Enquanto ele tenta autografar um desenho de uma criança, ele passa mal e sai. Então entra em sua armadura para saber como está. Contudo, Jarvis o tranquiliza, dizendo que teve apenas um ataque de ansiedade. James vai ver como Tony está, porém ele voa do local. Na nova instalação das indústrias Stark, Happy agora é o novo chefe de segurança da empresa de Tony, dirigido por Pepper. Em seguida, Pepper vai em seu escritório conversar com um homem, na qual é um antigo conhecido dela. Porém, ao ver quem é, ela fica surpresa, pois se trata do Dr. Killian, o mesmo que Tony deixou esperando no terraço anos atrás. Contudo, ele se mostra ser um novo homem, não mais como antes. Ao conversar com Pepper a sós, ele mostra seu novo projeto chamado Streamer, onde através de um aparelho posto atrás da orelha que se conecta ao cérebro, ele mostra a ela uma ilustração real de um cérebro, na ocasião o dele próprio. Pepper fica pasma com isso, contudo ele a mostra mais de perto um pequeno vazio no cérebro, dizendo que o Streamer controla o potencial bioelétrico do corpo, onde com essa descoberta ele diz que o corpo foi projeto para um upgrade. Enquanto isso, Happy fala com Tony sobre quem está com Pepper, no momento em que Tony está guardando a sua armadura junto com as demais no subsolo de uma forma segura. Happy suspeita do doutor que conversa com Pepper, e de um companheiro dele chamado Sabin, mas Tony não dá muita atenção para isso. Pepper se mostra admirada com esse projeto de Killian, mas ela fala que Tony não vai gostar disso, pois pode vir cair em mãos erradas. Killian diz que um dia convidou Tony para participar da empresa dele, contudo ele não quis, mas que agora Pepper, sendo a nova presidente da empresa de Tony, pode tomar essa escolha por ele, porém ela não aceita. Ele depois disso vai embora, mas Happy, desconfiando daqueles homens, tira uma foto da placa do carro deles. Mais tarde, Pepper chega em casa e ganha um presente de Tony, um enorme bichinho de pelúcia que nem passa pela porta. E ao entrar em casa, ela vê que Tony está de armadura, mas ao descer para a garagem, descobre que na verdade Tony estava comandando a armadura usando o dispositivo remoto. Ele mostra um pouco de ciúmes em relação a Killian com Pepper, e com isso ela fica chateada, mas Tony acaba assumindo que está sem dormir depois do ocorrido em Nova York, onde ele presenciou coisas que nunca a humanidade imaginaria serem reais. Tony se desculpa, dizendo a Pepper que ela foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, que o faz ficar em paz em meio a tudo isso. Mas confessa que todas as vezes que ela dorme, ele volta para a garagem para projetar algo que proteja a única coisa que ele não pode perder, que é Pepper. Ela entende isso e depois o chama para tomarem banho juntos e em seguida terem uma noite maravilhosa. Contudo, mais tarde, Tony já dormindo tem pesadelos do dia do ataque dos alienígenas em Nova York, onde por pouco ele não fica preso em outro lugar do universo por um buraco de minhoca aberto sobre a cidade.
Pepper acorda e tenta acordar Tony para o acalmar. Porém, a armadura dele, que funciona com um dispositivo remoto, achando que Pepper é uma ameaça para Tony, a segura. Mas felizmente Tony desperta e desliga a armadura a tempo. Pepper fica assustada e chateada com isso, e então Tony diz a ela que vai reequilibrar os sensores. Em um outro lugar da cidade, tarde da noite, Savin, que é a segurança de Killian, leva uma maleta para o homem em uma praça movimentada e Happy ao longe vigia eles. Quando o homem vai indo embora, Happy se choca com ele e faz cair algumas coisas dele no chão. Assustado, o homem demonstra um comportamento estranho e no seu rosto vemos algo brilhar. Happy pega algo e tenta ir embora. Contudo, Savin o impede e, ao ver o que ele pegou, tenta pegar de volta, mas Happy, não permitindo, logo dá um soco no nariz dele, causando um corte. O rosto do homem brilha também e, incrivelmente, a ferida se restaura rapidamente, não deixando nenhuma marca. Em seguida, com grande força, ele lança Happy longe, o deixando ferido, enquanto o outro homem suga algo entregue por Savin. Então, imediatamente, todo o corpo dele começa a brilhar e, de repente, seu corpo explode, causando uma grande explosão no local. Happy, muito ferido, vê a sobra das pessoas carbonizadas devido à grande explosão. E saindo dos escombros, Savin, que mesmo tendo partes do corpo destruído, se regenera e vai embora do local como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Tony visita Happy, que está muito mal no hospital, e quando ele vai embora, é cercado por muitos jornalistas que acham que foi o Mandarim o responsável por esse ataque recente, onde um deles questiona Tony se ele vai matar o Mandarim por isso. Então Tony, com raiva pelo ocorrido com seu amigo e também responsabilizando ele por tal ataque, diz que o Mandarim já está morto. E em seguida, sem pensar direito, ele acaba dizendo exatamente onde mora, esperando que seu inimigo fosse lá atrás dele e assim acertariam as contas. Mais tarde, já em casa, Tony analisa o ataque da noite anterior, e Jarvis o ajuda com isso em uma reconstrução holográfica. Ele fala para Tony que a temperatura do local atingiu 3.000 graus Celsius, contudo sem rastros de bomba. Usando seus recursos, Tony encontra 2 placas de identificação de soldado. Então, procurando ataques semelhantes, ele percebe que foram 2 militares, onde um deles identificaram como sendo suicida, e o outro, sendo do Tennessee, o chama a atenção. Então Tony pede para Jarvis traçar um plano de voo na armadura para lá. Em seguida, por ter dado seu endereço em público, Tony recebe uma visita. No entanto, uma visita especial, pois se trata de sua velha conhecida Maya. Pepper se aproxima deles e diz que precisam sair da cidade, mas Tony diz que não vai. E enquanto eles discutem se vão ou não, um míssil é lançado contra a casa de Tony, e com a explosão eles são lançados longe. Mas felizmente Tony consegue fazer a armadura se encaixar e salvar Pepper, pois por sorte a tinha programado para ela também. Há alguns helicópteros da imprensa lá fora, mas o que preocupa são outros 3 helicópteros que vêm com o objetivo de destruir Tony com o auxílio de Savin. Tony, vendo o perigo, manda Pepper sair do local levando Maya. E obedecendo, ela sai, contudo os ataques continuam e a casa vai sendo destruída. Jarvis avisa que Pepper já está em segurança. Com isso, Tony então chama seu traje novamente para si e, depois de se esquivar dos tiros, ele se arma com o protótipo da armadura Mach 42. Porém, Jarvis o alerta que aquela armadura não está pronta para combate, pois ainda era um protótipo em testes. Tony então improvisa e inicia o ataque. Ele derruba um helicóptero jogando um piano em cima dele, e o outro jogando um míssil na direção de um dos helicópteros, o fazendo explodir com a energia que sai de suas mãos. Tony não consegue voar nesse traje, pois essa função ainda estava para ser carregada. Os ataques não param, logo toda a casa de Tony e algumas armaduras são destruídas. Destroços da casa caem em cima de Tony e, enroscando nele, acaba sendo levado para baixo da água. Por um momento, Tony acaba ficando preso e, por conta de sua armadura estar um pouco danificada, a água entra e ele começa a ficar sem fôlego. Mas com a ajuda de Jarvis, ele consegue sair dali, pois a função de voo estava completamente carregada. Então sai voando para longe. Depois de um tempo voando, Tony é acordado por Jarvis, que devido à pouca energia do traje, ele está prestes a cair. Já no chão, Tony vê que está numa região fria e descobre que está próximo ao Tennessee. Ele fica surpreso, pois não queria estar ali, que há milhares de quilômetros de sua casa, agora destruída. O que acontece é que Jarvis já havia feito um plano de voo para ali, e com Tony desacordado, a inteligência artificial o levou para o local. Tony sai da armadura e Jarvis diz que está em um mau funcionamento, onde logo em seguida acaba se desligando. Tony, sem muito o que fazer, leva a armadura com ele e, chegando à cidade, ele se abriga em uma garagem. Momentos depois, fazendo alguns reparos, é surpreendido por um garoto chamado Harley, que tenta usar uma arma de brinquedo para amedrontar Tony, porém acaba ficando surpreso ao ver a armadura do Homem de Ferro. Já Tony, no jornal, é considerado um homem morto. O garoto, sendo muito curioso e inteligente, analisando a armadura, dá uma ideia para Tony: colocar um painel reflexível para que assim a armadura possa ter uma função modo furtivo, e até que Tony gosta da ideia. Tony pergunta se tem alguém em casa com ele e Harley diz que seus pais não estão em casa. Sua mãe saiu para jantar com alguém e seu pai foi embora há 6 anos atrás. Após saber um pouco sobre o garoto, ele pede ao menino algumas coisas, e como recompensa lhe dá uma pequena bomba de luz para caso alguém da escola o incomode.
De volta a Malibu, Pepper, sem saber ao certo o que aconteceu com Tony, triste, segura o capacete de uma das armaduras. Contudo, recebendo um sinal, ela ouve uma mensagem de Tony direcionada somente para ela e isso a tranquiliza. Momentos depois, ela com Maya dentro do carro, a questiona o que ela queria com Tony. E Maya responde que é uma codificadora de DNA e trabalha junto com outros cientistas. Contudo, acha que o chefe dela, que é Killian, pode estar trabalhando com o Mandarim. Logo descobrimos que é verdade e ele prepara um cenário para o Mandarim, que logo chega ao local e se dirige ao seu trono para fazer mais um pronunciamento. Enquanto isso, Tony vai com Harley até um local de um dos atentados de Mandarim, onde 6 pessoas morreram. Ao ver as sombras das pessoas que morreram nos muros, Tony questiona o fato, pois se a bomba causou as sombras, está faltando uma e isso não faz sentido. Tony pergunta onde está um familiar de um soldado específico que morreu ali. E indo até o local, ele se esbarra em uma mulher e entrega sua carteira que caiu no chão. A mulher se chama Brandt, que tem uma cicatriz de queimadura no rosto, mas logo vai embora. Tony, entrando em um bar, vai até a mãe do soldado morto, a senhora Davis. A mulher entrega uma pasta para Tony, achando que ele é uma outra pessoa que marcou de encontrá-la ali. Contudo, Tony, olhando rapidamente, fala que o filho dela não é o culpado pelo ocorrido. Quando de repente Brandt chega. Ela diz ser um policial da Segurança Nacional e interrompe a conversa algemando Tony. O xerife da cidade, que também estava ali, quer saber mais sobre a presença dela. E aproveitando a distração, a senhora joga a pasta longe. O xerife manda que seus homens prendessem Brandt. Então ela mostra quem realmente é. Sua mão brilha e emite calor, logo atacando os policiais e os matando. Tony tenta ir embora, mas se depara com Sabin, que chega ao local. Tony tenta se esconder em uma das lojas perto dali, mas Brandt o encontra e tenta matá-lo. Tony, contudo, consegue se esquivar e com as algemas tenta sufocar Brandt. Porém, ele emite um calor surreal de seu pescoço que derrete as correntes das algemas de Tony e ele consegue se soltar. Tony em seguida tenta queimar a mulher, mas ela ultrapassa as chamas como se não fossem nada. Felizmente, Tony pensa em algo e, liberando gás no local, faz com que tudo exploda. Por muito pouco ele consegue escapar e a mulher é lançada para a fiação dos postes. Vendo Tony ali, Sabin derrete a base de uma caixa d'água e a faz cair, e com a força da água prende Tony nos ferros. Em seguida, Sabin se aproxima dele segurando o garoto Harley, pedindo o arquivo que a senhora deu para ele. Contudo, Tony pede para Harley usar o que ele havia dado a ele. Então o garoto usa uma pequena bomba de luz e consegue sair dali. Já Tony usa o dispositivo de sua armadura e consegue derrubar seu inimigo com um disparo certeiro no rosto. Ele desprende seu pé preso e depois pega a chave do carro de Sabin e reencontra com Harley no caminho. O garoto quer ir com ele, mas sabendo do perigo que corre, Tony o deixa ali e o manda ir embora, dizendo que ele aguardasse que logo ligaria. Enquanto isso, Sabin revive novamente. Na Casa Branca e em outros locais, as notícias mostram mais uma vez o comunicado de Mandarim. Vemos o terrorista ao vivo se dirigindo ao presidente, mostrando um homem bem aparentado no qual iria finalizá-lo caso o presidente não atenda o telefone. O presidente então atende, contudo sem falar nada. O louco atira no homem e diz que eles se verão em breve. Temendo o pior, o presidente então ordena chamar o coronel James para encontrar o Mandarim e acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Tony, olhando os arquivos, descobre as siglas de uma empresa, IMA. Ao mesmo tempo, James, o máquina de combate, invade alguns lugares do Paquistão à procura do terrorista. No entanto, Tony liga para ele e pede um acesso restrito para que ele conseguisse um bom satélite de comunicação. Em um evento na cidade, Tony aproveita a oportunidade e entra em uma van de uma emissora. Antes dele iniciar, um homem chamado Gary, que trabalha ali e é dono daquela van, ao chegar e vendo Tony lá dentro, fica muito animado, pois é muito fã dele. Ele entra e Tony fala o que estava fazendo ali, pedindo a ajuda dele para melhorar o sinal de internet. Gary logo consegue e Tony acessa alguns arquivos da empresa em MA. Ele vê o soldado supostamente causador de muitas mortes e a falsa policial Brandt, sob a orientação de Killian, que diz que eles receberão uma injeção onde tais pessoas que não se derem com os testes serão dispensados. No vídeo, vemos cientistas injetando algo nos pacientes e Brandt tinha o braço amputado. Contudo, recebendo a injeção, seu braço começa a se reconstruir sozinho. Por outro lado, o homem que estava ao seu lado não tem a mesma sorte e tem seu corpo superaquecido, logo em seguida explodindo, explicando assim os ocorridos, onde na verdade não eram bombas e sim pessoas. Em um hotel, Pepper ouve Maya falando que más pessoas se apoderaram da pesquisa dela. E já sabemos que a mesma está sendo usada para fins cruéis. O serviço de quarto então chega, mas com ele Killian também. Ele agarra Pepper questionando Maya o porquê ela estava querendo falar com Tony, mas ela mente dizendo que estava em busca de se aproximar e usá-los para os ajudarem a terminar a produção do produto. E Maya afirma que eles agora têm Pepper e isso o obrigará a ajudá-los. James chega em um lugar no qual possivelmente é um local onde há vestígios de Mandarim, porém ao entrar só vê mulheres trabalhando. Contudo, quando todos vão saindo, a última o agradece pegando em suas mãos, mas usando o poder que tem, o superaquece, fazendo com que a armadura se desligue. A mulher então faz uma ligação e diz que tem a armadura do Patriota de Ferro em mãos.
Contudo, James fala que isso só será possível se tirarem o cadáver dele de lá. Já Tony conversa com Harley e pergunta sobre como estão as coisas. E Jarvis, já ativado, diz que o sinal que captaram de Mandarim está vindo de Miami. Em seguida, Jarvis diz que a armadura não está pronta para uso. Isso deixa Tony com outra crise de ansiedade, mas felizmente Harley conversa com ele e o ajuda a voltar a si, pedindo para que ele construísse algo, pois isso é o que ele faz de melhor. Tony então se ergue e vai até uma loja comprar várias coisas. Mais tarde ele faz algumas armas improvisadas e decide ir até Miami. Tony vai até o local que Jarvis falou e observa a casa bem guardada por fora. Contudo, Tony enfrenta o perigo e com suas invenções derruba alguns guardas, onde sem muito esforço consegue entrar na casa. Tony com uma arma entra no que vemos ser um local cinematográfico, e indo até uma cama encontra duas mulheres. Tony se esconde e logo chega o temido Mandarim. O homem na verdade se chama Trevor, e quando questionado onde está o verdadeiro Mandarim, ele diz a Tony que é um simples ator e que o Mandarim é apenas uma invenção. Tony pergunta mais sobre o que ele faz e para quem trabalha, descobrindo ser para Killian. Tony então fala que mesmo sendo tudo uma farsa, ele responderia pelo crime. Contudo, Savin aparece e nocauteia Tony. Quando Tony acorda, ele se depara com Maya. Maya se aproxima dele e diz que o Stremer está quase pronto, mas Tony se revolta e diz que não. Então ela pede a ele que ajude a resolver o que falta. Logo Killian chega e conta a verdade, o mal que ele causa nos bastidores enquanto o outro leva a culpa por ele. Killian, sem perca de tempo, mostra em holograma Pepper sendo testada com o produto Stremer, dizendo que caso o corpo dela não aceite, ela simplesmente deixaria de existir. Quando Killian, que também possui tal poder em seu corpo, ameaça Tony, Maya propõe injetar uma dose letal em si mesmo e não mais ajudá-lo com o Stremer. Infelizmente, Killian atira em Maya e diz a Tony que agora ele pode rever a possibilidade de ser o sucessor dela. Em seguida, Killian vai até onde estão tentando arrancar James da armadura, onde o coronel continua firme sem desistir. Contudo, as coisas ficam piores quando Killian decide aquecer a armadura. Sem escolha, a armadura abre e James tenta lutar, mas Killian tem um poder maior que os demais e até lança fogo pela boca. Savin nocauteia James e logo depois Killian vai embora dali. De volta a Tony, dois guardas o vigiam. Quando Tony decide chamar sua armadura, os homens acham que ele está louco. Mas felizmente a Mach 42 foi reativada, mas somente um par da mão chega e se equipa com ele. Tony consegue escapar e logo a outra parte chega. Um par da perna, pois as outras partes estão presas na garagem. Vendo isso, Harley libera o restante da armadura e enquanto isso Tony vai se virando com o que tem e enfrenta alguns inimigos. Tony, experiente, consegue manipular bem as partes da armadura que tem e por fim derrota os homens de Killian. O restante da armadura enfim chega e completa um Homem de Ferro. Ele logo vê a máquina de combate indo embora, já ele não consegue voar ainda. James acorda e consegue escapar do local. Ele liga para Tony e fala que não está na armadura. Em seguida eles vão até o falso Mandarim, que é protegido por dois homens. O Homem de Ferro chega usando uma bateria de carro para alimentar o traje, e James logo em seguida. Eles finalizam os homens e depois vão até o falso Mandarim, que agora sabendo do mal que Killian fazia, diz que ele não sabia a realidade dos fatos. O ator então fala sobre um evento que vai acontecer e o local exato. Contudo, ele fala também sobre um plano onde o vice-presidente é falado. Tony e James pegam o lanche do falso Mandarim e aproveitam para ligar para o vice-presidente que está em sua residência. Tony diz que ele pode estar sobre uma possível ameaça. Contudo, o vice-presidente fala que ele está sob segurança da CIA e o presidente está indo para um avião presidencial, onde será protegido pela armadura do Patriota de Ferro. James fala e diz que não é ele, e sim um inimigo com um traje, que estão o usando como um disfarce para se aproximarem do presidente. O vice então agradece o alerta e fala que vai avisar ao presidente. Após desligar, o agente pergunta se está tudo bem. Logo ele fala que sim, não avisando o iminente perigo. Então descobrimos que a filha dele não tem uma das pernas e isso mostra que ele sabe o que está por vir, pois almeja receber algo de Killian em troca. No aeroporto, vemos o presidente indo para o avião, e sem ser alertado do perigo, a armadura com um inimigo dentro consegue entrar junto com ele. Mais tarde, já no ar dentro do avião, o inimigo inicia seu plano e prende dois agentes dentro do banheiro. Em seguida, vai até onde o presidente está. Ele elimina seus agentes sem muito esforço e depois pega o presidente, se revelando ser mandado por Mandarim. A Segurança Nacional tem notícias do avião do presidente e nas imagens vê a armadura saindo de lá. Contudo, vemos em seguida que Savin ainda está no avião se preparando para saltar, quando de repente ele é surpreendido por Tony, que tem a Mach 42 agora pronta para combate. O Homem de Ferro pergunta onde está o presidente, mas ele não fala. Então detona um explosivo e algumas pessoas são lançadas para fora. Tony direcionando o poder de fogo para a armadura em seu peito, ele finaliza Savin com um disparo direto no coração. O Homem de Ferro, vendo as pessoas em perigo, voa rapidamente para elas e uma por uma as agarra. Após todos segurarem um na mão do outro, Tony os faz cair na água suavemente, onde todos ficam muito felizes e agradecidos por terem escapado daquela morte certa.
Contudo, sendo descuidado, ele vai até uma ponte onde um caminhão se choca contra ele e a armadura é despedaçada. Mas felizmente Tony estava apenas usando seu equipamento remoto e não sofre nada. Tony então logo pede a Jarvis para ativar o protocolo que eles chamam de Festa de Arromba. Nesse momento, em Malibu, em sua casa destruída, uma parte de um subsolo se abre e luzes se acendem. No esconderijo de Killian, Pepper felizmente está bem, mesmo após injetarem nela o Streamer. Logo em seguida, a armadura patriota de ferro sendo manipulada chega trazendo o presidente dentro. Então vemos que eles estão em um porto. Killian conversa com o presidente e fala que ele planeja uma boa morte para ele em público, e que ele já tem um sucessor para seu posto e o mesmo o apoia. Tony e James, descobrindo o local, vão entrando devagar e veem câmeras apontadas para o presidente que está dentro da armadura, percebendo que o matarão ao vivo. Eles tentam se aproximar, mas são avistados e por pouco não são alvejados por tiros. Tony, olhando para ver o perigo, observa alguns inimigos armados e com poderes se aproximando, logo o cercando. Felizmente, Tony já havia preparado algo, então ele e James veem ao longe luzes chegando. Descobrimos ser muitas armaduras controladas por Jarvis, que rapidamente cerca seus inimigos. Então, sob ordens de Tony, Jarvis começa a atacar os soldados e finaliza alguns deles. As armaduras fazem um bom trabalho, mesmo algumas sendo destruídas. A estrutura é abalada, mas o arsenal de Tony tem uma grande armadura que segura a base para não cair. Uma explosão atinge onde estão Pepper e Killian e destrói o lugar. Tony se arma com uma de suas armaduras e vai até onde está Pepper. Ele entra no lugar e tenta puxá-la, pois está presa nos escombros. Logo, o Homem de Ferro é surpreendido por Killian, que arranca uma parte de sua armadura, deixando sem uso. Depois ele pula para cima de Tony e tenta cozinhá-lo vivo. E quando Killian ia matá-lo com suas mãos altamente quentes como lava, Tony ativa uma lâmina e corta o braço dele. O braço solto começa a derreter tudo ao redor e faz Pepper cair, ficando suspensa. Tony tenta entrar em uma outra armadura para pegar Pepper, mas a primeira é destruída. James continua sendo protegido pelas poderosas armaduras de Tony. Ele depois se aproxima do presidente e, vendo inimigos chegando, ele pula em um container segurado por cabos de aço. Os inimigos o atacam e James atira, mas as balas não têm efeito algum contra eles. Ele tenta lutar contra os dois, mas vendo que não vai conseguir, atira no cabo que segura o container e o faz cair. Se segurando nele, ele consegue se jogar e se segurar na armadura patriota de ferro enquanto tudo explode no chão. James e o presidente conseguem sair daquele perigo e, depois de vestir novamente seu traje, James leva o presidente para longe dali. Tony, nesse momento, consegue chegar próximo a Pepper, mas não consegue alcançá-la. Então logo ela cai do guindaste e vai em direção ao chão onde o fogo a engole. Tony fica arrasado por não conseguir salvar sua amada. Então, furioso e Killian chegando perto, ele decide partir para cima dele. Tony se esquiva de um ataque e entra em uma armadura para lutar contra ele, que é muito forte, e obriga Tony a ejetar do traje, mas que logo pega outro. O Homem de Ferro não desiste e parte para cima de seu inimigo usando o que tem para vencê-lo. Contudo, seu oponente tem um poder muito forte que logo parte a armadura ao meio, quase pegando em Tony. Infelizmente, quando a Mark 42 se aproxima, a última que Tony tinha para usar, ainda defeituosa, acaba se chocando com o guindaste e se despedaça. Killian, com seu corpo extremamente aquecido, fala para Tony que lamenta a perda, pois ele poderia ter deixado Pepper perfeita. Tony então usa sua inteligência e lança a Mark 42 para o corpo de Killian. Depois manda Jarvis explodi-la com seu inimigo dentro. A estrutura começa a ser destruída e Tony se lança do alto dela, sendo pego por uma armadura. Contudo, ele se choca contra os destroços do guindaste e acaba caindo no chão com poucas partes da armadura. Quando de repente, de dentro dos destroços e nas chamas, Killian vem saindo de pé e seu corpo se regenerando. Porém, quando ele ia atacar Tony, algo acerta ele, onde descobrimos que felizmente Pepper ainda está viva, graças ao poder que lhe foi dado. Uma armadura vem se aproximando e não reconhece Pepper pelo extremo calor que ela tem agora. E Tony, não conseguindo alertar Jarvis sobre isso, os dois super-humanos são atacados. Pepper, tendo força e velocidade, consegue atacar a armadura e a destrói. Pegando um par da mão da armadura, ataca em seguida Killian com uma das bombas de Tony e isso enfim o mata. Momentos depois, os dois se aproximam novamente e Tony diz que vai dar um jeito de reverter a mutação do corpo de Pepper, mesmo isso sendo um grande poder para ela, mas que também pode acarretar em sua morte um dia. Após finalizar com todos os seus inimigos, Tony ordena Jarvis a destruir todas as armaduras. E atendendo o pedido, a cena é bela, semelhante a fogos de artifício. Dias depois, após o vice-presidente e o falso mandarim serem presos, Tony, com sua inteligência, conseguiu curar Pepper, e ele passa por um procedimento para retirar completamente os estilhaços restantes de seu peito. Happy, após sair do coma, consegue se recuperar bem. E de volta à cidade de Harley, chegando da escola, ele vai até a sua garagem e vê a incrível reforma que Tony fez para ele, com tudo novo em forma de agradecimento pela ajuda prestada. Tony vai até sua casa que foi destruída pegar algumas coisas que sobraram.
Contudo, depois de todas essas coisas ruins terem acontecido, perder a casa e tudo que tinha lá, não destruíram o que importa, que é ele, o Homem de Ferro.